Queridos alunos, querida professora Camila, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Uma feliz noite de quarta-feira para todos nós. Chegamos à nossa segunda aula, terceira, Jesus. Agora me confundi. Prof, me dá um help. Segunda ou terceira? Segunda. Segunda, é isso mesmo. Ó, gente, final de expediente, para quem dá 3 turnos, às vezes a cabeça da pessoa só tá daquele jeito, tá? Desculpa, então deixa eu voltar. Vamos fazer de conta que eu estou começando agora a nossa gravação, tá? Sejam bem-vindos, alunos, seja bem-vinda, professora Camila. Estamos na nossa segunda aula da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica. Dentro de mais alguns minutos, estaremos dando continuidade a essa disciplina riquíssima em conteúdo e que nos fortalece em várias áreas e, assim, tornar a nossa prática profissional mais prazerosa, né? É como um professor que eu estava com ele ontem em sala, ele gosta sempre de reforçar. Precisamos entender a teoria para mais na frente executar a prática, né? E é verdade. Estamos aqui para aprender como funciona na teoria e logo menos quando estivermos exercendo a nossa profissão, estaremos executando a prática, né? Então, por isso que estamos aqui, para adquirir mais e novos conhecimentos, tá? É uma disciplina extremamente importante, tanto que faz parte, né, da nossa grade curricular acadêmica, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos, e a partir de agora a gente começa a nossa segunda aula, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o nosso código de início, tá? Eu venho acompanhando o chat e alguns alunos não estão conseguindo colocar o código. Desde ontem que o aplicativo ele está tendo algumas oscilações, tá? Alguns alunos conseguem colocar o código, outros alunos não conseguem. Às vezes nenhuma turma está conseguindo lançar o código, tá? Então quero tranquilizá-los que o aluno que não conseguir colocar o código, fiquem tranquilos que não será prejudicado nem em questão de falta ou penalização em notas. E vou explicar. A nossa modalidade se chama flexdisciplina, onde não exige a obrigatoriedade, tá, da presença nas aulas ao vivo. O aluno que, porventura, não consegue assistir a aula ao vivo, ou até mesmo está na aula ao vivo, mas não consegue registrar o código, não se preocupem, não será prejudicado, tá? Diferente da modalidade semipresencial, tá? Que exige sim, né, a obrigatoriedade, a nossa modalidade não, tá? Tanto que vocês podem assistir às aulas gravadas posteriormente em dia e horário que for melhor para você estudar, tá? Então não se preocupem, tá? Não precisam abrir protocolo, né? Ah, eu não consegui colocar meu código, vou levar falta, vou me prejudicar. Fiquem tranquilos, tá? O código é apenas um controle enquanto instituição e uma preocupação nossa para uma possível busca ativa para entendermos por que muitos alunos não assistem a aula ao vivo. Não é porque o aluno não está em aula que ele vai levar falta ou vai ter penalização na nota. Fiquem tranquilos. Repito, na nossa modalidade não se exige, tá, a presença nas aulas ao vivo e nem se preocupe que não será descontado nota nenhuma. O processo avaliativo de provas, né, para cada disciplina segue o mesmo. As 4 avaliações, mais as atividades de aprendizagem, né, que são simulados para aqueles alunos que realizam antes do fechamento da nota. Se no decorrer da aula vocês conseguirem, né, colocar o código de presença, ótimo, maravilha. Se não conseguir, fiquem despreocupados. O mais importante é vocês chegarem até aqui e estarem conseguindo assistir a aula, tá? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, tá bom? O código é o 819, mas para os alunos que não conseguem colocar, fiquem tranquilos que não será prejudicado de forma alguma, tá bom? Quero lembrá-los também que
a nossa avaliação 1 já se encontra disponível, tá? É isso mesmo. A avaliação 1 da disciplina de Cinesiologia e Biomecânica já se encontra disponível, certo? Então, vocês têm um prazo para a realização da avaliação, tá? Vocês vão lá no AVA, LEUEP, disciplina, Cinesiologia e Biomecânica, notas e avaliações, e vão perceber que a avaliação ela já se encontra disponível. A avaliação 1, 10 questões de múltipla escolha, onde o aluno, né, ele precisa ter estudado todo o conteúdo da unidade 1. Como já tivemos a nossa aula, o número 1, né, na semana passada, então, teoricamente, muitos alunos, né, já estão aptos a respondê-la. Mas quem só assistiu à aula, mas não complementou com os estudos do livro, então um complementa o outro. Então, é de extrema importância que vocês façam, né, esses estudos, né, tanto iniciais como também os complementares. Tem aqueles alunos que, por si só, assistir a aula ao vivo já é o suficiente. Tem alunos que não assistem a aula ao vivo, lê o livro, também já estão aptos, né? Cada um tem a sua forma de estudar, de absorver, né, os conteúdos. O mais importante é que vocês acessem esses materiais, acessem a aula ao vivo ou gravada, né, para que vocês possam acompanhar as explicações da nossa professora Camila, tá? E também ser fortalecido, né, com o nosso livro didático, tá? Então, é importante que vocês não deixem, né, de navegar por esses caminhos de aprendizados, porque vocês só tendem a ganhar com mais estudos e com mais conteúdos a serem vistos, tá bom? Quero também, pessoal, lembrá-los e, ao mesmo tempo, reforçar um convite para que vocês possam estar presente, né, na nossa primeira semana acadêmica de educação física. Irá acontecer nos dias 29 e 30 de setembro, tá? Isso mesmo. Primeira semana acadêmica de educação física, 29 e 30 de setembro. São vários temas, são vários professores especializados, né, em diversos assuntos. Gente, essa semana acadêmica, ela foi preparada com tanto amor, com tanto carinho, que nós, enquanto professores organizadores, temos sempre aquele cuidado de todos os dias nós termos a comunicação, né, uma espécie de uma contagem regressiva, né, para que tudo dê certo. E tudo foi pensado em vocês, tá? Então, eu conto com a participação de vocês, se façam presentes. Já temos mais de 2.000 inscrições, tá? O número, ele está aumentando a cada divulgação. Vocês também poderão ter a chance de mostrar trabalhos que vocês realizaram, tá? Então, é importante que vocês conheçam a proposta, né, dessa primeira semana acadêmica de educação física que vamos realizar. Vejam as diversas salas, os diversos horários, né, que estarão disponíveis para que você só faça o trabalho de escolher uma sala e assistir. E lembrando que essa primeira semana acadêmica, tá? Ela vai estar, né, liberando certificados que servem para as horas complementares de vocês, tá? Então, se façam presente, logo menos. A Prof. Cami, ela já colocou aqui no chat, tá? Para vocês, o nosso convite, tá? Serão 2 dias intensos de palestras, debates e troca de experiências que vão enriquecer o seu conhecimento e ampliar a sua visão sobre o universo, né, da educação física, tá? E aí um recado bem importante: somente os inscritos receberão certificado de participação com horas complementares. Então vejam que vocês têm também a disponibilidade, né, à disposição, um link, né, para que vocês façam as suas inscrição. Eu tenho dúvida se eu quero participar, vou logo ver a programação.
Também tem aí, tá? Vocês clicam e vê toda a nossa programação. E eu tenho certeza que depois que vocês conferirem toda a nossa programação, ninguém vai querer ficar de fora da nossa primeira semana acadêmica de educação física, tá? Então não fiquem de fora, participem, tá? E façam parte desse momento de crescimento e troca de experiências. Então, eu conto com a participação de vocês, tá? Temos um número muito bom de alunos na nossa aula de hoje. Então, reservem um espaço de tempo, confiram a nossa programação, tá? Façam a sua inscrição. Se também desejarem, né, mostrar o seu trabalho, o seu artigo, o seu resumo expandido, né, algum trabalho que você queira compartilhar conosco, eu e a professora Camila estamos à disposição, tá? Para que possamos auxiliá-los. Ah, Milson, esse trabalho eu fiz, desenvolvi com esse tema, etc. É interessante eu levá-la para a nossa primeira semana acadêmica, aí eu levo a proposta, né, para os organizadores oficiais e caso seja, né, aprovado, com o maior prazer vocês partilharão, né, de vossos trabalhos, tá? Então eu conto com a participação de todos vocês. E qualquer dúvida, eu permaneço à disposição para auxiliá-los, da mesma forma que a nossa professora Camila, tá bom? Vamos então para a nossa aula, né? Como vocês sabem, as câmeras e os microfones ficam desabilitados para uma melhor condução da aula, tá? Peço total foco e atenção à nossa aula, né? As explicações que a professora Camila vai nos dar na noite de hoje, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem colocar aqui no chat, que eu estarei auxiliando a cada um de vocês, tá bom? Desejo uma boa aula a todos. Professora Camila, seja bem-vinda e a sala de aula é toda sua. Muito obrigada, professora Milson. Sempre um prazer tê-lo conosco. Boa noite, turma. Boa noite, como vocês estão? Todos bem? Nosso querido professor Milson já falou da semana acadêmica. Turma, se inscrevam, tá? Porque na segunda-feira e na terça-feira nós não teremos aulas, tá? Todos nós seremos direcionados para a programação da semana acadêmica. Então, para garantir frequência e para garantir o certificado de horas complementares, se inscrevam, tá? Eu coloquei ali no chat o link de inscrição. Pediram também, professora, e-mail institucional. Qual é? É aquele que vai o número de matrícula de vocês na frente, tá? Que é aquele e-mail que a gente sempre fala que dá o acesso para vocês na nossa sala virtual, que é por meio daquele e-mail que vocês precisam estar logados. E é naquele e-mail que vocês acabam recebendo, né, todas as informações institucionais, orientações institucionais, tá? E o professor Amilson, ele foi muito singelo, gente, mas ele tem uma mesa redonda exclusiva, né, professor Amilson? Com uma temática que tem tudo a ver com a nossa disciplina, turma. Biomecânica aplicada, prevenção de lesões e otimização da performance. Gente, que bacana, né? Essa integração de conhecimento, o professor Amilson, que é da área da educação física, é da área da fisioterapia também. Então, eu tenho certeza que vai ser uma excelente mesa redonda. E numa outra mesa redonda, no mesmo horário, infelizmente, né, professor Amilson? Estarei falando sobre ENAD, tá? Principalmente para a galera da licenciatura. Tá, gente? Então, se organizem, então, uma semana acadêmica. A gente diz semana acadêmica, mas serão 2 dias bem legais. 2 dias planejados com muito amor e carinho para vocês. Certo, galera? Muito bem, então sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina. Espero que todos estejam bem. Coloquem no chat. Conseguiram dar uma olhadinha na trilha de aprendizagem? Conseguiram já dar uma olhadinha no livro da disciplina? Sim, maravilha. Isso é muito importante, tá? Até porque os prazos das provas estão aí, né, gente? Então se organizem. E o legal é isso, tá, turma? Vão acompanhando semana após semana, conforme a gente tá na disciplina, para vocês estudarem e para vocês fazerem as avaliações. O conteúdo tá fresco ali na mente, né? Então isso que é legal, tá? Aproveitem e também considerem o tempo de vocês, que é super valioso. Certo, galera? Então, vamos lá, vamos para a nossa segunda aula.
Hoje, gente, nós vamos ver um conteúdo bem bacana, tá? Bem bacana, mas eu tenho certeza absoluta que a professora não vai dar conta de todo o conteúdo planejado para hoje, tá? É muita coisa mesmo. E a professora, né, a professora Milson, já é bastante acelerada. Então, eu vou tentar pisar no freio, ir com calma, passar conteúdo mais devagar, justamente para vocês conseguirem absorver. Como eu falei, é bastante coisa. Certo? Turma, então vamos lá. Lembram que na aula passada eu falei que todas as nossas aulas a professora traria personalidades esportivas? Trouxe hoje ciclistas. Olhem ali os rostinhos desses ciclistas e coloquem no chat como que você está chegando para a nossa aula hoje. Número 1, número 2, 3 ou 4? Como que vocês estão? Não coloquem 3, já vi um 3 ali. Tá todo esfolado, Carlos? Eita! Hoje, turma, eu tenho overdose de cinesiologia e biomecânica. 3 aulas de cinesiologia e biomecânica. E a galerinha de manhã já estava no 3. De manhã, gente. Sabemos, né, que todo mundo chega com uma carga emocional em relação ao dia que teve, mas o importante é que vocês estejam aqui, tá? Estejam presentes, se envolvam na aula, que isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Vamos começar conteúdo. Turma, já começo perguntando, né? A professora gosta de perguntar. Ali eu coloquei a imagem de um ciclista, né? Porque tem a ver com equilíbrio. Por que vocês acham que a gente consegue ficar em equilíbrio, mesmo em um pé só, em uma perna só? Ou se mantém em equilíbrio numa bicicleta? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que a gente consegue? O que vocês acham? Pergunta simples, né? Mas que faz a gente refletir. Um simples movimento ali de ficar numa perna só, né? Do ponto de vista cinesiológico, gente, manter-se em equilíbrio sobre uma perna só envolve o quê? A ação integrada, né? De vários grupos musculares, de vários sistemas sensoriais e de um controle motor refinado do sistema nervoso central. Tudo isso. E a estabilidade, turma, é o resultado ali de ajustes posturais que acabam ocorrendo de forma rápida e de forma constante para que o centro de gravidade, né, fique adequado ali dentro da base de suporte. Que nesse caso, né, quando a gente fica numa perna só, tá reduzida. Base de suporte está reduzida, né? E do ponto de vista biomecânico, gente, alguns pontos importantes a gente consegue considerar nesse movimento, né, de ficar numa perna só, nessa posição de ficar numa perna só. Alinhamento articular, seja do tronco, do quadril, joelho, tornozelo, todos eles precisam estar o quê? Alinhados verticalmente, não é? Justamente para reduzir ali o torque desestabilizador e facilitar o equilíbrio. Nessa posição de ficar numa perna só, a gente também precisa ter um controle do centro de gravidade. Ou seja, ao levantar a perna, né, o centro de gravidade, ele se desloca lateralmente. E para compensar isso, o que a gente faz? A gente não inclina o nosso tronco para o lado da perna de apoio? A gente faz isso. É de forma meio que automática, né? E isso acaba ajudando a reposicionar o centro de gravidade sobre a base de suporte. Quem é a base de suporte? Aquela única perna. Também nesse movimento, né, de ficar numa perna só,
A gente tem músculos estabilizadores envolvidos. Glúteo médio, mínimo, tensor da face lata, e por aí vai. Que mantém ali tudo nivelado. Né? A região da pelve nivelada. E se a gente não tem isso, né? Essa musculatura fortalecida, acaba tendo um descompasso ali, né? Na pelve. Vai para o lado, a perna fica suspensa. Começam problemas. E além disso, nesse movimento de ficar numa perna só, nós temos receptores localizados nos músculos, nos tendões, nas articulações, que enviam sinais ao cérebro sobre a posição ali do movimento do corpo, permitindo microajustes para evitar quedas. Já ouviram falar em propriocepção? Existem muitos exercícios de propriocepção. Professora Milson, que é da físio, sabe. Tanto na físio quanto na educação física, trabalhamos muito com propriocepção. Desculpa, é sério. Tô indo, é sério. Principalmente com pessoas idosas. Camila, eu deixo isso aí ajeitado todinho, deixa então? Gente, só cuida com os microfones, por gentileza. Voltando aqui, tá, gente? Propriocepção. A gente trabalha muito com pessoas idosas. E existem muitos recursos para a gente trabalhar com propriocepção. Vocês já tinham ouvido falar nesse termo? Propriocepção? Alguém já fez exercício de propriocepção? Trabalha muito com a questão do equilíbrio. Na escola também a gente consegue trabalhar muito com as crianças. Isso é muito importante. Além disso, nesse movimento de ficar numa perna só, há uma ativação simultânea de músculos agonistas e antagonistas ao redor ali da articulação, né, do tornozelo, do joelho, quadril, justamente para aumentar a rigidez e melhorar a estabilidade. Lembram que são músculos agonistas e antagonistas? Lembram que a professora falou na aula passada? Em turma. Lembram? Músculos agonistas, função principal. Antagonistas, auxiliam. Certo? Então, gente, se equilibrar numa perna só, que é um simples, né, movimento, parece algo simples, mas exige um trabalho altamente coordenado, altamente sofisticado, super complexo entre cérebro, músculos, sentidos. E isso aqui é uma posição estática. Imagina como tudo isso se intensifica em movimentos dinâmicos, como numa corrida, num salto, num chute. Então, hoje nós vamos verificar justamente isso. Né? Os segmentos da coluna, respectivos movimentos, compreender a importância das articulações, tanto de membros superiores e inferiores. Tá, turma? E a cinesiologia, nós vimos na aula passada, que não é apenas um estudo acadêmico. Cinesiologia está no nosso dia a dia. Quando nós observamos alguém correndo, caminhando, levantando algum peso, é a cinesiologia que nos ajuda a entender como e o porquê desse movimento. Lembram do exemplo do agachamento da aula passada? A análise que a gente fez do agachamento? Quais são as articulações envolvidas? Quais os músculos envolvidos? A força distribuída? Qual é o controle ali neural que precisa ter? Isso tudo faz parte do escopo da cinesiologia. E como o entendimento, turma, da cinesiologia pode impactar diretamente na forma como você corrige a execução de um exercício.
Como que você percebe isso? Falamos na aula passada, né, gente? A questão da postura corporal. Hoje, cada vez mais, nós temos alunos com desvios posturais. Hoje em dia, uma galera vai para a academia justamente por conta de problemas posturais. Hoje, muito mais a gente recebe alunos por conta de alguma condição específica do que por estética. Vocês sabiam disso? Já tinham parado para pensar sobre isso? Exatamente, Elecir. O que mais causa lesões, né, é a postura inadequada durante a execução dos exercícios. Se vê muito, gente, muito mesmo. Infelizmente. E se vê muito profissional de educação física de bate-papo com alguns alunos eleitos preferidos e esquecem, gente. Esquecem. Não é? Não é verdade? Ó, Vitor concordou comigo. Gente, o olhar de profissional de educação física tem que estar atento. Seja na academia, seja na escolinha de formação esportiva, seja na aula de dança, seja na aula de educação física. O olho, ele não pode parar. E qualquer detalhe faz toda a diferença. É assim que o profissional de educação física se destaca, gente. Se destaca de forma positiva ou negativa. E, infelizmente, nós temos muito mais exemplos, né? Muito mais exemplos negativos do que positivos em relação ao profissional de educação física. Então, estamos aqui, gente, para fazer a diferença. Estamos aqui para fazer a diferença. Tá, galera? E vocês já ouviram falar numa teoria chamada articulação por articulação? Já tinham ouvido falar nesse termo, articulação por articulação? Foi uma proposta, né, desenvolvida ali por Boyle e Gocke, dois dos principais nomes do treinamento funcional e da reabilitação. E essa teoria, gente, vocês vão ouvir falar muito na prática profissional de vocês. Essa teoria é uma maneira prática e eficiente de entender a função ali principal de cada articulação do nosso corpo. E como as disfunções em uma determinada articulação pode afetar negativamente a outra. Então, a ideia central, gente, é que o corpo, né, ele é composto por uma sequência alternada de articulações. E que cada uma ali tem uma necessidade primária, ou mobilidade ou estabilidade. Já tinha ouvido falar em mobilidade e estabilidade? E aí, turma, entender os planos de movimento é fundamental. Aqui é questão de prova, inclusive, tá, turma? Planos de movimento. Cai aqui nas avaliações de vocês, cai em prova de concurso, em processo seletivo, de certeza. Profissional de educação física precisa saber. Vocês já tinham ouvido falar em planos de movimento? Planos do movimento? Coloquem no chat, se vocês já tinham ouvido falar. Sim. Exatamente, tem relação com a posição anatômica. Muito bem. Então, entender, gente, esses planos é como mapear o movimento, tá? E isso é útil não só para atletas, tá? Mas para todos os nossos alunos, independente do objetivo do aluno. Ao realizar um avanço, por exemplo, sabem o exercício avanço? O movimento está ali no plano sagital. Já a abdução, abrir do ombro, ocorre no plano frontal. E saber isso, gente,
em qual plano ocorre o exercício, o movimento, é fundamental. Saber isso evita, gente, treinos que negligenciem certos padrões de movimento. Tá? Isso é bem importante, gente. E vocês vão entender agora. Vamos ver um por um. E vocês vão conseguir compreender como isso se aplica na prática. Tá? Então, nós temos 3 planos de movimento: sagital, frontal ou transversal. Se o movimento, turma, está acontecendo para frente ou para trás, é sagital. Tá? Um bom exemplo aqui, eu trouxe para vocês o agachamento. Nesse movimento do agachamento, o que ocorre? Flexão de quadril, flexão de joelhos, flexão de tornozelos. Já na volta do movimento, acontece a extensão, né? A grande parte, turma, dos movimentos lá na musculação acontece nesse plano. Acontece nesse plano. Mas eu pergunto para vocês, tá? Se treinarmos quase sempre nesse plano sagital, que é a maioria ali dos exercícios, o que pode acontecer com nossa capacidade funcional em outras direções? O que vocês acham? Se a gente ficar ali só nos exercícios de plano sagital, só nesses movimentos de frente e trás, frente e trás, o que acontece? Atrofiaram, Rodrigo? Gente, precisamos pensar na funcionalidade do nosso corpo, né? Plano sagital, repito, frente, trás, tá? E é o mais comum utilizado nos treinamentos por aí. Eu trouxe até aqui alguns exemplos para vocês, né? Flexão de cotovelo, extensão de quadril, agachamento, flexões, supinos, corridas, abdominais e por aí vai. Mas a recomendação, turma, é a gente treinar nos 3 planos, tanto no sagital, quanto frontal, quanto transversal, para desenvolver um corpo mais funcional, mais equilibrado, mais preparado ali para os desafios do dia a dia, para estar mais preparado para o esporte e, consequentemente, para a prevenção de lesões. Esse plano sagital ficou claro para vocês? Movimentos, frente, trás, tá? Maravilha. Com o desuso, sim, tá, Elicir? Pode haver a questão de atrofia, sim. Tá? Então, aqui eu trouxe a questão do agachamento para exemplificar para vocês. Certo? Plano frontal agora, gente. Frontal, tá? Ele divide o corpo em frente e costas, tá? Esse plano, turma, ele é essencial para estabilidade e para o controle postural. Um exemplo é andar de lado. Outro exemplo, manter o equilíbrio ao subir escadas, desviar obstáculos. A gente utiliza muito esses movimentos no plano frontal. Nas aulas de educação física, em treinos funcionais, enfim, lá na academia, o plano frontal costuma ser pouco explorado. E isso acaba impactando justamente no desempenho. Impactando lá na prevenção de lesões. Por que atletas, gente, com desequilíbrio nesse plano aqui, no plano frontal,
tendem a ter mais entorses de tornozelo? O que vocês acham? Atletas com desequilíbrio ali no plano frontal. O que eles geralmente têm mais entorses? No tornozelo. Sobrecarga? A pisada está maior de um lado que do outro? A pisada? O corpo fica projetado demais para frente? Esse plano frontal, turma, ele está relacionado a movimentos laterais, né? Como adução, abdução e controle do equilíbrio lateral. Tá? E quando há um desequilíbrio nesse plano, o que acontece? Fraqueza dos estabilizadores laterais. Fraqueza, gente, nos músculos como glúteo médio, peroneais, abdutores do quadril. Músculos que são essenciais para manter a estabilidade pélvica, para controlar ali o alinhamento dos joelhos e tornozelos em movimentos laterais. Os ligamentos laterais do tornozelo, gente, especialmente o ligamento talofibular anterior, são os primeiros a ceder em entorses. E sem esse controle lateral eficaz, qualquer desequilíbrio ali, qualquer mudança brusca de direção, pode causar uma torção. Atletas que treinam nesse plano, né, de forma limitada, pouco, eles reagem com mais lentidão, com pouco equilíbrio, né, seja em saltos, aterrissagens, enfim. Então, se você não treina a turma para equilibrar lateralmente, seu tornozelo não está preparado para segurar essa bronca e vai lesionar. Então, como prevenção, fortalecimento, tá? Fortalecimento dos músculos estabilizadores do plano frontal. Incluir exercícios laterais nos treinos, deslocamentos laterais, agachamento lateral, exercícios no step, com mini band. Enfim, gente, tem uma série de exercícios. Trabalhar também a estabilidade dinâmica, utilizando superfícies instáveis, saltos laterais, Bosu. Já ouviram falar no Bosu? Quais exercícios vocês podem citar ali para a prof? Que a gente consegue trabalhar de forma lateral. Bosu, turma, é uma meia bola. Uma meia bola. Tem academias que tem, que é bem legal, que a gente consegue trabalhar bastante a propriocepção, o equilíbrio, essa questão da lateralidade. Exatamente, Vitor. A gente consegue trabalhar muitos exercícios laterais. Um que eu gostava de dar bastante, gente. Prof, seu microfone foi fechado. Eita, deu agora. Na academia, gente, onde eu trabalhava, tinha um corredor grande assim, e eu costumava colocar os meus alunos, né? Eu colocava uma mini band neles, e eles faziam a questão de deslocamento lateral, a questão de agachamento lateral. Pareciam uns sirizinhos, né? Sirizinho não vai para o lado, vai para um lado, vai para o outro. Pareciam uns sirizinhos lá na academia. Mas vem muito da criatividade do professor. Então, trabalhar também lateralidade não é só com o aluno lá na escola. Não, gente. A gente também precisa trabalhar isso em outros espaços, porque a gente usa lateralidade no nosso dia a dia o tempo todo.
tá? E aqui tem outros exemplos na tela para vocês, né? Polichinelo, inclinação lateral da coluna, elevação lateral de tronco. Uma pergunta clássica, inclusive, de concurso, pergunta bem assim: em qual plano de movimento é realizada a abdução de ombro? Plano frontal. Então, tem perguntas bem clássicas, gente. E a gente precisa conhecer o corpo, a gente precisa entender, tá? Em qual plano cada movimento, cada exercício acontece. E o nosso terceiro plano é o transversal, gente. O mais negligenciado nos treinos. Sim, mas ele é fundamental para o nosso dia a dia. Pensem, turma, no simples movimento de olhar para trás. Tá sentado lá no carro, no banco da frente. Precisou olhar para trás. Você faz um movimento nesse plano. Quais outros movimentos que a gente faz nesse plano? Coloquem no chat. Questão do retrovisor. Profa, de novo o microfone. Eu acho que o Teams está me sacaneando, gente. Hoje ele tá, naqueles dias. Exatamente. Chute no futebol, galera. Não é necessário fazer uma rotação ali de quadril? Chute no futebol? Nesse plano transversal aqui. Tá? Olha só, o Luan é goleiro. Olha que bacana. Deixa eu ver o comentário dele aqui. Ah, que legal, Luan. Os treinos são voltados para o futebol. Exatamente, Luan, né? Porque são... Geralmente, a galera faz treinos tradicionais, né? E hoje vocês estão percebendo, turma, que nós precisamos explorar todo o nosso corpo. Realizar movimentos para todo o nosso corpo. Arremesso de peso, Matheus, boa. Nas lutas a gente utiliza bastante. Isso aí. Então, explorar exercícios nesse plano, turma, melhora muito o desempenho. Muito mesmo, e reduz lesões. E nós temos vários exemplos. Vocês estão colocando ali no chat, né? Na tela ali para vocês está. Rotação do tronco com medicine ball, arremesso lá no beisebol, golpe de tênis, né? Avanço com rotação de tronco, rotação lá na polia, ou utilizando elástico. Então, gente, o plano transversal, ele envolve as rotações de tronco, de quadril, de ombros. E tem vários exercícios que exploram isso de forma direta. Só que aí vem a importância do professor ter conhecimento. Não basta saber em qual plano aplicar o exercício. Basta saber como aplicar o exercício naquele plano. Como assim, prof? Um exemplo bem simples. Abdominal. Abdominal. Imaginem um abdominal que a professora vai passar para vocês agora. Sentados no colchonete, tronco levemente inclinado para trás, os pés podem estar suspensos ou somente calcanhar apoiado no chão, joelhos juntinhos. Você vai pegar um peso. Pegou um peso? Vai segurar lá na frente. Qual que é a ideia do peso? Colocar de um lado para o outro. Para a gente trabalhar os oblíquos, que é nesse plano transversal aqui, para fortalecimento. O que a gente faz? A gente coloca de um lado para o outro. Se eu fazer esse movimento aqui,
Eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando oblíquo? Fazendo esse movimento aqui? O que vocês acham? Tô segurando o peso aqui? Não, Vitor. Eu tô simplesmente trabalhando o meu braço. Por quê? Porque eu só estou movimentando o meu braço com o peso. Eu tô achando que eu tô trabalhando. Qual que é a ideia? Técnica. Perfeito, o tronco tá estável, Jeová. Isso aí, técnica. Como que tem que orientar o aluno? Segura o peso. Você vai olhar onde você vai colocar o peso. Então, segurou aqui? Vai colocar no lado esquerdo de vocês? Rotacionou? Olha onde vai colocar o peso. Rotacionou? Olha onde vai colocar o peso. Rotacionou? Olha onde vai colocar o peso. Gente, um detalhe. Um detalhe que parece que não faz a diferença, faz toda a diferença. Tá trabalhando muito a região. Então, gente, saber passar exercício de forma correta, tá? Mesma coisa esses exemplos que vocês estão colocando ali no chat, né? Que a prof tá olhando. É rotacionar bem, é olhar para o movimento, não é ficar olhando para frente. É acompanhar, tá? Mas dependendo do exercício, por exemplo, lá na polia, se você vai acompanhar, olhando, você não trabalha. Então, olha a importância de você saber a técnica adequada. Para, de fato, você saber a musculatura que você está recrutando e está trabalhando. Conseguiram entender, galera? Sim. Na vida real, turma, tá? Na vida real, nos exercícios, de forma geral, raramente, né, os movimentos, eles acontecem em linha reta. Girar, mudar de direção, evitar uma queda, envolve a ação rotacional. Hoje, inclusive, dando essa aula, os alunos colocaram fugir de ladrão, fugir de tiro, abaixar para não dar em quina de escada, de prédio, né? A gente tá o tempo todo, gente. Rotacionando o tronco para fugir de um buraco, de alguma situação do dia a dia. Então, nós utilizamos sempre. Então, turma, profissionais de educação física, estejam atentos para trabalhar nos 3 planos. Trabalhar somente em um prejudica o corpo todo, tá? Prejudica o corpo todo. E agora que nós já sabemos a questão dos planos, vamos ver as curvaturas ali da nossa coluna vertebral. As curvaturas, gente, não são design de engenharia? Olha ali o desenho da nossa coluna vertebral. Não é a coisa mais linda? É muito linda, gente. E essas curvaturas que estão ali na tela para vocês, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral, são curvaturas normais da coluna. Tá? Então, essa curvatura, anatomicamente, é normal, é saudável. Então, nós temos, sim, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Tá? Essas lordoses e essas cifoses, elas justamente se alternam, turma, para manter o centro de gravidade sobre a base de apoio. Olha que bacana. Imaginem um prédio com molas. Um prédio com molas, ele balança. Não balança? Mas ele não quebra, ele não
não desaba. Hoje em dia, né, com tanta tecnologia, arquitetura moderna, existem muitos já prédios, né, com um sistema de amortecimento. Vamos pensar assim na coluna. Quando nós exageramos uma lordose lombar, né, por fraqueza de glúteos, ou até mesmo uso constante de salto alto, né, geralmente as mulheres, nós acabamos deslocando o centro de massa e sobrecarregamos facetas articulares. O contrário, retificar a cervical ao olhar no celular. A gente geralmente fica com a cabeça baixa. Aumenta a carga em até 4 vezes, gente, sobre os discos cervicais. Há uns ajustes ali. Mas, muito tempo, acabam trazendo desvios posturais. Já ouviram falar em hipocifose torácica? Já? Hipocifose torácica. Estão vendo ali a cifose torácica, né? Imaginem uma hipocifose torácica. Quais ajustes ali no estilo de vida vocês recomendariam para um adolescente que estaria já com uma hipocifose, né, uma hipercifose torácica inicial ali, para evitar justamente a progressão? Na escola tem muitos alunos, turma, muitos alunos com problemas posturais. Galerinha fica muito ali, ó, no telefone, no videogame, vai projetando os ombros para frente, vai gerando um encurtamento, né? Gente, alongamento, né? Tem, inclusive, um apresentador bem famoso, que olhando assim já dá para ver de cara que tem uma hipercifose torácica. Quem chuta aí? Também, Jeová. O parceiro dele, parceiro do Silvio, Fausto Silva. Também, né? Só pela postura já dá para saber, né? Só de olhar. Não tem o Corcunda de Notre Dame? Corcunda, né? Já diz o nome. Já diz o nome, Corcunda, né? De Notre Dame. Exatamente, Lúcia. Por conta da localização, mas corcunda, gente. Então, já ajustem aí vocês. A postura de vocês. Evitem ficar com os ombros fechados. Abrem o peito, tá? Ombros para trás, peito alongado. Isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Mas quando menos a gente espera, a gente tá lá assim, ó, encolhido, né? Então, começar a se observar. E começar a observar as pessoas ao redor de vocês. E para uma criança, um adolescente que já tem ali um início, né, de hipercifose torácica, intervenções precoces são fundamentais. Ajustes, inclusive no dia a dia, do estilo de vida mesmo, para evitar a progressão, para melhorar a postura. Prática regular de exercícios posturais, fortalecer, né, os extensores ali da coluna torácica, escapulares, fortalecer trapézio, romboides, eretores da espinha, fazer alongamentos de peitorais, isquiotibiais, flexores do quadril, que podem estar encurtados, né, acabando, né, de influenciar na postura. Então, existem muitos exercícios que a gente consegue trabalhar. Muitos. Seja natação, pilates, yoga, própria musculação. Ajustar a altura da tela do computador, turma. Como que vocês estão aí?
assistindo a nossa aula? Computador está na altura dos olhos? Celular está na altura dos olhos? Como que vocês estão? São dicas, gente, para o nosso dia a dia. Então, esse ajuste é importante, tá? É importante. Professora Milson, hoje o professor Milson, deixa eu contar uma coisa para vocês, já pegando o gancho. Hoje nós tivemos uma palestra de ergonomia, inclusive. Nós estamos tendo a Semana de Prevenção de Acidentes, né, na nossa instituição. Uma semana muito legal, com uma programação muito legal. E hoje, inclusive, nós tivemos de ergonomia. Professora Milson, em todos os dias estão sorteando coisas no evento. Professora aqui, por enquanto, não ganhou nada. Professora Milson, 2 dias já ganhou o presente mais cobiçado que todo mundo quer ganhar. Então, professora Milson é um sortudo, gente, um sortudo. Hoje eu acho que ele não conseguiu comparecer, né, professora Milson? Não vi se estava presente no evento. Daí estava todo mundo jogando praga, vamos dizer assim, para o professor Milson não ganhar, de novo. Senão eu ia pedir música no Fantástico, né, professora Milson? Seria a terceira, sacanagem, né? E acreditem, de vários prêmios, foi o mesmo prêmio as 2 vezes que ele ganhou. Né, professora Milson? Sensacional. Gente, outra questão. Cadeiras com suporte. Importante apoiar a lombar. Vocês sentados ali, estão com a lombar apoiada? Como que vocês estão? Se a gente projeta o nosso tronco um pouquinho para frente, a gente está sobrecarregando a nossa coluna num grau, gente. Então, costas para trás, apoiadas, lombar apoiada. Tá? Orientar os alunos de vocês também em relação à postura. Nos aparelhos também, onde vocês vão colocar os alunos. Ajustar conforme estatura. Apoio necessário. Tá? Que mais? Fazer pausas, né, gente? Pausas de 30 a 40 minutos para fazer um alongamento, dar uma esticada no corpo. Inclusive, já está no momento de vocês fazerem. Levantem daí, fazem um alongamento, se espreguicem, tá? Isso é importante. Porque o corpo ele vai nos dando sinais, tá? Consciência corporal, educação postural. Orientar sobre posturas inadequadas no dia a dia. Quando vai pegar um objeto no chão, como que vocês fazem? Vai pegar um objeto no chão. Qual que é a forma que vocês pegam esse objeto? Pega com o pé, olha, a Carol tem uma habilidade excepcional de pegar com o pé, Carol. Agachando, perfeito, flexionando os joelhos. Sempre, turma. Sempre quando vocês vão pegar algum objeto do chão, flexionar os joelhos. Mesma coisa lá na academia, quando vai orientar um aluno pegar um halter, uma barra, alguma coisa que está no chão. Flexionar os joelhos para fazer, tá? Para pegar o objeto, enfim. Tá? Mesma coisa levantar da cama. Como que vocês levantam da cama? Estão lá dormindo, levantam de sopetão? Não, né, gente? Levanta de lado, né? Deita de lado e levanta. E, inclusive, o ideal é dormir de lado. Não de bruços. Nem de decúbito ventral, nem de decúbito dorsal. E sim, lateralmente. E esses detalhes, lá na academia, seu aluno deitou no colchonete. Vai orientar ele para se levantar do colchonete, deitar de ladinho e levantar. Por que muitos alunos têm vertigem quando levantam de uma posição deitada?
seja num banco, seja em colchonete. Por conta disso, gente. Essa galera, a professora Milson tá demais hoje nos comentários. Estou acompanhando aqui. Outra coisa, gente, dar feedbacks. Feedbacks para os alunos de vocês sobre autocorreção postural. Para eles conseguirem também se corrigir no dia a dia. Existem muitos vídeos, aplicativos, no próprio espelho, né? Outra estratégia, evitar travesseiros muito altos. Como que vocês dormem? Travesseiro muito alto? Nossa cervical, gente, não é projetada para ficar lá para frente. Então, se a gente coloca um travesseiro muito alto, nossa cabeça vai lá para frente. Olha a sobrecarga na nossa cervical. Daí levanta com dor no pescoço, todo tensionado, com torcicolo, e acha que foi uma noite mal, apenas, né, uma noite mal dormida. E tem a ver com o travesseiro, né? E essa questão dos travesseiros é bem importante. Que, inclusive, a indicação é colocar, dormir de lado e colocar, inclusive, os travesseiros entre as pernas, entre os braços. Que seria a posição mais adequada, inclusive. Mochila, gente. Profissional de educação física usa muita mochila. Mas os alunos também, professora Milson trabalha na escola, sabe bem o quanto a galera usa mochila. E como que são as mochilas, gente? São mochilões, na verdade, né? Mochilões. E ao invés da alça estar ajustada para a estatura, o que acontece? Mochilão lá embaixo, né? Quase enroscando no chão. Mochilas pesadas, isso mesmo, Antônia. Mochilas pesadas, quase enroscando lá no chão. Ou se é de rodinha, muito peso. A criança lá rotacionando o ombro, puxando aquela mochila de rodinha. Olha a sobrecarga no ombro. E a criançada leva bastante coisa, né? Leva lancheira, leva brinquedo. Vocês sabem quanto de peso é indicado colocar na mochila? 10%, gente, do peso corporal da pessoa. É o peso adequado para a mochila. Quem tem filho aí, pesa. Vê se está de acordo. Se não, ajusta. Exatamente, Vade. Não sei se é Vade que se diz ou Wade, perdão. Às vezes só coloca em uma alça, né? Só em uma alça e ocorre ali o sobrepeso. Fundamental, gente, ter exercício físico de forma regular. Ter uma alimentação também equilibrada, porque isso acaba impactando, né, na saúde óssea. E uma dica bem interessante, turma, para vocês verificarem se vocês têm desvios posturais, é até uma estratégia de avaliação postural. Professora Milson pode até dizer que é da físio. Tem uma técnica que a gente usa que é bem bacana. Obviamente, você precisa conhecer o desenho de uma coluna vertebral saudável e também o desenho com os possíveis desvios posturais. E aí, o que você faz? Uma técnica bem legal. Podem fazer ali com alguém de cobaia, do ambiente familiar, enfim, de convívio de vocês. A pessoa fica ou sem camisa ou de top. Você pede para ela se agachar. Vai se agachar. Você vai apalpar vértebra por vértebra. Você vai achar a cabecinha, vamos dizer assim, da vértebra, que é aquela parte mais protuberante que a gente consegue sentir.
Você vai pegar lápis de olho, sabe lápis de olho que a mulherada usa? Que ele pinta bem? Mas ele já tava andando sem a rodinha tava todinha lá pra Pode cima. ser caneta, pode ser outra coisa. Gente, só cuidem com os microfones, por gentileza. Muito obrigada. Lápis preto de olho, de pintar olho. Vocês vão pegar em cada cabecinha da vértebra, na parte mais protuberante ali da vértebra, e vocês vão fazer um pontinho. Vai localizar a segunda? Vai fazer um pontinho. Você vai fazer isso em toda a coluna vertebral. Vai pintar da cervical até o sacro. Depois disso, você vai pedir para a pessoa ficar em pé, na posição anatômica. Você vai conseguir verificar direitinho, se tem desvio postural. Isso é uma técnica bem simples e bem bacana, que vocês conseguem aplicar nos alunos de vocês. É uma técnica de avaliação postural. Sabiam dessa? Professora Milson, sabia dessa? De pintar? É bem interessante, gente. Então, se vocês têm a oportunidade de fazer em alguém, fazem. Vocês vão ver que interessante. Inclusive, foi numa dessas técnicas que a prof descobriu que a professora tem a cervical retificada e a professora tem uma escoliose leve. A escoliose foi em decorrência de uma queda. Olha só que interessante. E quando a gente tem escoliose, o que a gente faz? A gente tem que ver para qual lado é a curvatura, né, professora Milson? Alonga para um lado, fortalece de outro. Então, também tem que ter conhecimento sobre os desvios e o que é necessário fazer para tratá-los. Olha os colchões ali de canoa. Eita! Inclusive, colchão tem prazo de validade, né, gente? Vamos falar agora de mobilidade vertebral, né? Que é a capacidade, turma, de cada segmento se mover dentro de um limite seguro. Então, nós temos a zona neutra, onde o controle muscular é dominante, mas nós também temos aquela zona elástica, onde ligamentos, cápsulas entram em tensão. Então, quando a torácica ela fica rígida, comum para quem passa horas ali na frente do computador, né? Fica rígida. A lombar, ela tenta ajudar, aumentando a flexão ou a extensão, além do ideal. Isso gera microtraumas nos discos lombares. Vocês percebem quando vocês ficam muito tempo na frente do computador? Muito tempo sentado? Se depois de um tempo vocês não começam a sentir a lombar, um desconforto na região da lombar? Por conta disso. Há uma compensação que gera sobrecarga. E avaliar essa mobilidade segmentar nos permite prescrever mobilizações torácicas, né, e fortalecimento ali da região do core. Justamente para equilibrar mobilidade e estabilidade. Entrelacem, turma, as mãos de vocês. Coloquem atrás da cabeça. Fazem esse movimento aqui. Todo mundo. E faz uma rotação torácica. Sentado, onde vocês estão. Fazem esse movimento. Observem como o quadril de vocês agiu. Ou a lombar agiu nesse movimento. Ficou móvel? Ou teve uma rotação? Estralou tudo, Luan? Caramba, garoto! Já estava na posição, Fábio? São movimentos simples que a gente consegue fazer uma análise. E existem muitos movimentos. Porque na academia a gente fala, a gente gosta muito de exercícios de mobilidade. Mas nem todo mundo, nem todo aluno gosta, né, de fazer mobilidade. Chega na academia, já lá vai na máquina, já começa o treino.
e deixa a mobilidade de lado. Mobilidade, turma, exercícios de mobilidade é maravilhoso. Você vai conseguir fazer um agachamento melhor depois de um exercício de mobilidade. Vai conseguir fazer qualquer exercício lá na academia depois de exercícios de mobilidade. Além de prevenir lesões. Então, turma, tenham esse hábito, tá? De preparar os alunos de vocês com exercícios de mobilidade. Davi, repetir o movimento de entrelaçar as mãos, colocar atrás da cabeça e rotacionar o tronco. Observa como que age a sua lombar, o seu quadril. Se ele fica muito rígido ou se você tira ele do lugar. E nós temos várias estratégias de mobilização, né? De mobilização. E a gente trabalha, né? Com mobilidade e instabilidade, que considera ali a amplitude saudável, né? Que existe uma sinergia ali entre os discos intervertebrais, entre os ligamentos, entre a musculatura profunda. E na estabilidade dinâmica, onde há movimento, a gente consegue distribuir melhor a carga. Né? Isso ajuda na absorção de impactos, a evitar compensações lombares. Certo, gente? Então, exercícios de mobilidade fundamentais. E a coluna vertebral, vimos que é uma estrutura dinâmica, né? Que nós temos várias vértebras que se articulam entre si e que permitem movimentos complexos em vários eixos, inclusive, né? Quais que são as características principais dos movimentos da coluna? Alta estabilidade, turma. Alta estabilidade. Então, graças aos ligamentos, à musculatura, às curvaturas fisiológicas, a gente tem uma boa estabilidade. Cada vértebra contribui com uma pequena amplitude. E o somatório de todas essas vértebras, a gente consegue realizar, né? É o que gera os movimentos mais amplos. O movimento intervertebral, ele ocorre entre as vértebras e não em blocos. Isso que é interessante. E aqui a gente considera coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. A cervical, turma, é a mais móvel. Vocês conseguem fazer vários movimentos com a coluna cervical. A gente consegue fazer rotação, circundução, flexão, extensão. Fazem aí na cervical de vocês. Já a coluna torácica é a menos móvel. Por quê? Porque as costelas, elas acabam limitando ali o movimento. Mas tem ainda uma rotação. Mesmo que limitada, mas tem. E a coluna lombar é a mais estável. Tem o foco ali de flexão e extensão. Então, a gente precisa fazer movimentos globais, que dependem da soma dos movimentos intervertebrais e do controle motor. E a biomecânica vertebral, gente, é altamente dependente do equilíbrio entre mobilidade e estabilidade. Na nossa última aula, gente, eu vou falar sobre isso. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre mobilidade e estabilidade. E vou trazer até uma forma de avaliar padrão de movimento
Bem bacana, vocês vão gostar. Pense, gente, na coluna, tá? Como uma torre de blocos. Ali na imagem dá para ver, né? Como uma torre de blocos. E esses blocos, eles são instáveis. E nós temos os músculos profundos, que a gente chama de paravertebrais, né? Que são aqueles fios invisíveis, né? Que mantêm essa coluna vertebral em pé. O transverso do abdômen, turma. Já ouviram falar que ele funciona como uma cinta natural? Também é um músculo profundo que funciona como uma cinta, um cinturão natural. E nós temos os multifídios, que agem como molas, que controlam ali os movimentos entre as vértebras. E quando nós focamos apenas, gente, nos músculos de espelho, o que vocês entendem por músculos de espelho? Coloquem no chat. O que vocês entendem por músculos de espelho? Os visíveis. Perfeito, José. Os visíveis, isso mesmo. Quando a gente foca só nesses músculos de espelho, turma, vou trazer o exemplo do reto abdominal, nós esquecemos de toda a base silenciosa que protege a nossa coluna. E a gente precisa trabalhar com os músculos profundos também. Principalmente os músculos profundos. Tá? Principalmente os músculos profundos. Por que fortalecer apenas os músculos visíveis, né, como ali o reto abdominal, pode ser um erro na prevenção de dor lombar? Porque o reto abdominal é superficial. Ele atua mais ali na flexão do tronco, no que, né, considerando ali a estabilização profunda da coluna. Então, quando treinado de forma isolada, ele não ativa adequadamente os músculos estabilizadores profundos do core. E o core, já ouviram falar? Ele é um sistema. Ele não é um músculo só. Ele é um sistema. Ele permite a estabilidade lombar. E que depende da sinergia entre músculos profundos, transverso do abdômen, diafragma, por aí vai. Músculos mais superficiais. E das estruturas passivas, que ali entra a questão de ligamentos, discos intervertebrais e também do controle motor. Ou seja, não é a força, gente, a força bruta lá que a gente faz nos treinos, que protege a lombar. E sim o controle, a coordenação, o movimento consciente. Então, só fortalecer os músculos de espelho, gente, pode gerar sobrecarga, tá? Sobrecarga, redução de mobilidade, aumentar a compressão na coluna, piorar quadros de dor, inclusive. E o transverso do abdômen, foquem nele, turma. Ele precisa estar fortalecido. Porque ele é um músculo tão inteligente que ele entra em ação antes do movimento. Ele tem uma ativação antecipatória. E a sua inibição está associada à dor lombar crônica. Vocês sabiam disso? Então, trabalha muito, gente, com controle motor, com estabilidade, com ativação profunda. E a gente consegue fazer isso com quais exercícios? Podem me dar exemplo? Tem um que é clássico, né? Para a gente conseguir fortalecer ali a região do core. Prancha.
Boa, obrigada, José. Prancha. Quais outros exercícios que a gente consegue fortalecer? Vácuo. Que mais? Perdigueiro. Ponte. E muitos outros. E muitos outros. Mas fortalecer a região do core. Conhecer o seu aluno. Conhecer a condição desse seu aluno. Um aluno com hérnia, lá na L3, L4, pode fazer abdominal tradicional? São perguntas que vocês devem se fazer, gente. Se sim, por quê? Se não, por quê? Se não, quais outros exercícios ele pode fazer para fortalecer essa região? Captaram, gente? É essa a lógica por trás de tudo isso. Tá? É essa a lógica por trás de tudo isso. E aqui, né, considerando os músculos estabilizadores profundos da coluna vertebral. Esses músculos, gente, eles têm papel fundamental na manutenção da estabilidade segmentar da coluna vertebral. Previne muito questão de dores, de lesões, especialmente na região lombar. Transverso do abdômen, olha ele aí de novo. Né, que ele atua ali como um cinturão natural, comprimindo ali a cavidade abdominal, estabilizando a coluna. Então, quando o transverso do abdômen ele é ativado, antes mesmo, né, de qualquer movimento ali do tronco, ele proporciona uma base sólida para o movimento seguro da coluna. Outros músculos que nós temos, tá ali na tela para vocês. Os multífidos, né, que são músculos profundos, que se estendem ao longo da coluna vertebral, que a gente chama também de paravertebrais, né? Eles se estendem ali, vértebra por vértebra, auxiliando nessa estabilização segmentar. Trabalham em conjunto com o transverso do abdômen, justamente para controlar esses movimentos da coluna, para manter a posição, né, neutra, saudável. E a inibição desses músculos está justamente associada a problemas lombares e à instabilidade. Quadrado lombar também, outro músculo localizado na região inferior da coluna lombar. Ajuda na flexão lateral e na extensão da coluna, além de contribuir para a estabilização da pelve. Nós temos que saber a anatomia, gente, do corpo humano. Conhecer as estruturas, as funcionalidades, justamente para o nosso trabalho ser efetivo. Para a gente saber a forma correta. Então, quando a gente trabalhar para fortalecimento de região lombar, de região do core, músculos profundos, que aí sim que a gente consegue trabalhar com esses músculos estabilizadores. A gente vai conseguir ter um controle postural, a gente vai conseguir garantir um controle postural durante as nossas atividades do dia a dia. E nesse slide, né, podemos apresentar essa tabela, né, que faz todo sentido, que fala justamente, né, sobre o core, sobre as características dos músculos, né? E essa teoria
né, desse autor, aborda que, depender da interação dessas musculaturas, né, as gerais e as específicas, os movimentos eles podem ser rápidos ou fortes, né? A tabela 1 ali para vocês, musculatura do core, é fundamental para a estabilização da coluna vertebral e para a manutenção das posturas seguras. E ela pode ser dividida em primária e secundária, essa musculatura do core, dependendo ali de diversos fatores, né? A tabela 2 já ela descreve, né? É uma descrição da primeira coluna que se refere aos músculos estabilizadores profundos, funcionalidade deles, a importância deles. E também de forma geral. Então, de forma resumida, trabalhar core, trabalhar toda a musculatura envolvida na região abdominal, na região lombar. Certo, turma? Próxima aula, nós vamos ver membros superiores e inferiores. Tá? Então, hoje nós vimos planos de movimento e nós vimos um pouquinho de coluna vertebral, tá? Próxima aula, vamos ver membros superiores e inferiores. Turma, eu sei que é dúvidas, né, de vocês em relação à atividade prática. Nós teremos atividade prática, eu vou falar na nossa última aula sobre atividade prática, tá? Ela tem a ver com o laboratório virtual, tá? Laboratório virtual, que está no AVA de vocês. Vocês não precisam ir no polo, não é laboratório físico, é laboratório virtual, tá? Vocês acessando o AVA da disciplina, clicando em laboratório virtual, vai abrir uma cartela de vários laboratórios para vocês. Vocês precisam entrar em todos e fazer um relatório de todos, tá? E vocês vão postar lá no campo específico do AVA da disciplina, onde diz lá laboratório virtual, tá? Isso é bem importante e, inclusive, o laboratório cai nas avaliações de vocês, certo? Temos duas mãozinhas levantadas. João e Scarlett, por gentileza, escrevam suas dúvidas no chat, tá? Porque a professora tem uma outra aula agora, a professora Milson com certeza tem também, tá? A gente não vai conseguir ficar para as dúvidas, mas coloquem ali no chat depois da outra aula, com certeza eu vou olhar com muito carinho e vou responder vocês, tá? O importante é vocês não terem dúvidas. Próxima semana, participem da semana acadêmica, nos vemos na quarta-feira. Tá, galera? Dúvidas, entram em contato comigo, coloquem aqui no chat que eu vou respondendo vocês. Certo, galera? Gostaram da nossa aula? Curtiram? O que vocês acharam? Muito bom. Muito obrigada, tá, gente, pela parceria de vocês, pelo envolvimento de vocês na nossa aula. Desejo bom descanso e bons estudos. Professora Milson, muito obrigada, sempre é um prazer estar contigo, ter essa parceria. Muito obrigada mesmo. E boa noite, turma. Até semana que vem. Obrigado, professora Camila. É sempre uma honra também fazer parceria com a senhora na sala de aula. Parabéns por mais uma aula. Muito obrigado a vocês, alunos, por estarem conosco até o final. Espero que eu tenha contribuído com vocês também, respondendo as perguntinhas no chat, tá? Quem estava com as mãozinhas levantadas, como a prof falou, devido ao nosso horário, a gente já tem que ir correndo para outra aula, mas digita aqui sua perguntinha, que no final da segunda aula a gente retorna para cá para respondê-las, tá bom? Fiquem todos com Deus, participem da nossa semana acadêmica e a gente volta a se reencontrar na próxima quarta-feira. Bom descanso a todos, bom restinho de semana e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.